dos 503 deputados, os 450 vão ser reeleitos. Porque eles têm que ser reeleitos para continuar com o foro privilegiado. O único prejudicado com o foro privilegiado não sou eu. O prejudicado, que eu não quero essa porcaria de foro privilegiado. Entendeu? Por que o senhor foi ao Supremo? Por uma questão muito simples. O Ministério Público deveria ter feito o que eu fiz. A partir do momento que eu sou eleito senador, o que é que diz o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal sobre essa questão de foro? Que o único órgão competente para avaliar qual é a competência é o STF. Então, de ofício, o Ministério Público já deveria ter consultado o STF para falar qual foro competente. Eu não fui buscar foro privilegiado. Mas eu fui consultar o Supremo para eu saber aonde é que eu deveria ir prestar os esclarecimentos. Se é no Rio de Janeiro ou se é em Brasília, se é no Ministério Público Estadual ou se é no MP Federal. E por que cancelar as provas, anular as provas? Porque é, obviamente, uma atrocidade o que eles fizeram comigo. Como é que você quebra o sigilo de alguém sem autorização do judiciário? Isso dá margem para perseguição pessoal. Sim, mas se não havia problema com as provas... Olha só, uma coisa não havia problema com as provas. Agora, o que adianta levar as provas lá se o intuito não é a verdade? Se eles estão o tempo todo insistindo, o Flávio não é investigado, o Flávio não é investigado, daqui a pouco eu descubro que ele é investigado. Peraí, quem quer a verdade está mentindo? Mas eu fui investigado ocultamente por vários meses. Nesse caso, a exibição das provas contaria a seu favor. Investigado por lavagem de dinheiro e protagonista nos escândalos das rachadinhas, o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, mostra que não tem problemas financeiros. Flávio Bolsonaro comprou uma mansão em Brasília por 6 milhões de reais. A informação foi divulgada pelo site O Antagonista. O processo de compra do imóvel de 1.100 metros quadrados levanta a suspeita da possibilidade de fraude no Banco de Brasília, responsável por financiar pouco mais de 3 milhões em condições mais vantajosas do que para o público em geral. Segundo o simulador do banco, um financiamento no valor obtido pelo senador, com o mesmo prazo de 360 meses para pagar, exigiria uma renda líquida mínima de cerca de 47 mil reais, bem mais do que os cerca de 34 mil reais brutos que o senador recebe de salário. Além disso, o financiamento foi fechado com juros abaixo da inflação. O BRB, Banco de Brasília, é presidido pelo executivo Paulo Henrique Costa, cotado para assumir a presidência do Banco do Brasil. A assessoria de Flávio Bolsonaro afirmou que a mansão foi comprada com recursos próprios do parlamentar, em parte originados da venda de um imóvel no Rio de Janeiro, e o restante foi financiado. Na eleição de 2018, quando se elegeu senador, Flávio declarou ao Tribunal Superior Eleitoral um patrimônio de 1.700.000 reais. Segundo a colunista Thaís Oyama, do UOL, os militares do governo se irritaram com a notícia da compra da mansão e pensam que o governo deve ficar fora disso e que as explicações devem ser dadas por Flávio Bolsonaro. Porque eu sou contra, sim, o fundo eleitoral. Acabou que, no momento da votação aqui em plenário, vou mostrar para vocês como é que se procede a votação aqui na sessão conjunta do Congresso, da Câmara e do Senado. Acabei dando um voto para derrubar esse veto, quando na verdade meu voto deveria ter sido para manter o veto sobre o fundão. Então como é que funciona? Chega na hora no plenário, você pega uma relação, uma colinha de votos que é dado uma folha de papel pela liderança do governo. Foi me falado que havia um acordo ali para aprovar alguns vetos, para derrubar outros vetos. Eu peguei essa folha e não chequei exatamente esse ponto principal. É um detalhe, mas que não é um detalhe pequeno, é um detalhe grande. Então, para esclarecer que foi um equívoco da minha parte, não vou botar a culpa em assessoria, eu não prestei atenção nesse voto. Vou mostrar para vocês como é que é essa folha. Olha aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, cada letrinha dessa aqui é um voto sobre algum veto, algum projeto, né? E aqui, ó, só nesse dia, nessa folha, foram 259 votos numa folha só. E eu me equivoquei, sim, nesse voto específico em relação ao fundo eleitoral. Então, eu vim aqui para trazer esclarecimentos. Foi uma falha minha, uma desatenção minha, responsabilidade minha não ter votado da forma correta. E agora já passou, não tem mais como eu voltar atrás. Da CPI da Lava Toga,
E eu repito aqui, não tenho rabo preso com ninguém, não devo favor pra ninguém. O que aconteceu no Supremo, por decisão do Toffoli, ele nada mais fez do que cumprir a lei, então não me fez favor nenhum. Ele obedeceu à Constituição, não tô devendo nada. Agora, eu tenho a clara percepção que uma CPI com essa pauta, além de ser uma coisa questionável, você começar a entrar no mérito das decisões de cada ministro, é uma coisa que se discute, eu não tenho a menor dúvida que isso toca fogo no país. Todo mundo sabe como começa e ninguém sabe como termina uma CPI. E mais, você vai colocar um poder legislativo em confronto com o poder judiciário. É óbvio, né, que haverá um conflito épico e logo no momento que tudo que a gente não precisa é uma guerra institucional. Precisa gerar emprego, recuperar a economia, aprovar a reforma da Previdência, reforma tributária. Qual o compromisso que uma CPI dessa tem com o futuro do Brasil? Eu te pergunto. E mais, tem um agravante no meu caso particular, ó, que por eu ser filho do presidente, é óbvio que qualquer coisa que eu faça, alguns interpretam como se fosse o presidente dando ordem para fazer. Então o presidente, o chefe do Poder Executivo, tem um filho que é senador e que assina uma CPI para investigar o judiciário com um objeto que é discutível. Quer dizer, o presidente, o chefe, olha só a confusão, hein? O chefe do executivo estaria apoiando o legislativo a um conflito com o judiciário. Olha o grau de desconfiança que isso poderia gerar. Olha a instabilidade política. A quem interessa uma instabilidade política nesse momento? A oposição no Congresso interrompeu temporariamente o recesso parlamentar e decidiu protocolar mais um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. O líder da oposição na Câmara, deputado Cabo Gilberto, do PL, disse que a intenção é atingir 200 assinaturas entre deputados e senadores no retorno aos trabalhos em fevereiro. Vamos ouvir. Primeiro, sempre que eu puder, eu vou buscar sempre o diálogo. Não acho que o caminho de fazer impeachment de ministro é o que vai resolver o problema do Brasil. Eu sempre acreditei, e eu continuo acreditando, Rosiana, numa autorregulação do próprio Supremo. Com os outros municípios da área metropolitana. Pergunta da Júlia. Ele tá passando mal. Tá passando mal. Por favor, não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores podem, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. O pedido de impeachment foi anunciado na terça-feira. Para o autor, senador Alessandro Vieira, os ministros abusaram de seu poder ao instaurarem, por conta própria e sem a participação do Ministério Público, um inquérito para investigar injúrias e ameaças praticadas nas redes sociais contra o Supremo Tribunal Federal e seus ministros. Eu acredito que essa casa vai se dar o respeito e vai muito bem garantir a máxima que Rui Barbosa, acima do senhor aí, colocou com clareza. A pior ditadura que podemos ter é a da toga. O Alessandro Vieira é um grande hipócrita. Ele faz esse tipo de pedido de CPI sabendo que ela não vai ser instaurada porque ela é ilegal. Você não pode instaurar uma CPI para investigar crimes comuns de pessoas. Então ele faz para tirar uma onda, ele acelera esse pedido de CPI antes que eu pudesse assinar, porque foi no final de semana, eu fui avisado pela minha assessoria e eu estava preparando um requerimento para aditar esse requerimento de CPI dele, e por isso eu não assinei antes. Só que quando eu vi que já tinha atingido as assinaturas, eu falei, eu vou assinar logo, senão daqui a pouco ele vai encerrar, porque ele fez para me sacanear. Ele correu com as assinaturas exatamente para dizer que eu não assinei porque eu tenho algum rabo preso, que é mentira. E ele sabe disso. Então ele é um grande hipócrita. Esse projeto é um completo absurdo. Ele não é defesa das mulheres, ele é censura. Aliás, muitos projetos que estão passando e tentando passar na Câmara e no Senado, eles são censuradores. Estamos em ano eleitoral e essa era uma grande armadilha do PT para mim. Qual a dificuldade de entender isso? Você acha que eu ou quem é de direita vai ser a favor de algum projeto que garante, que dê instrumentos para o governo censurar a liberdade de expressão, a liberdade de opinião nas redes sociais? É claro que não. Mas estava um circo todo armado, uma lei que não defende as mulheres, uma lei que na prática, como você falou, vai gerar uma censura, é muito subjetivo. E eu
sabia que no Senado não tinha ambiente para fazer alteração nela. Então vocês viram o placar. Então eu sabia que o projeto ia voltar para a Câmara dos Deputados e lá nossos deputados vão fazer um grande trabalho, se Deus quiser, para arquivar essa lei ou para fazer alterações que garantam que a liberdade de expressão nas redes sociais não estará em risco. Agora as pessoas têm que ter maturidade. Já que é para investigar, vamos investigar todo mundo. Por que estão querendo proteger o governo Lula, se nas conversas foi dito que o próprio Lula recebeu pessoalmente essas pessoas para tratar de Banco Master. Então todos têm que ser ouvidos para que a justiça seja feita com todo mundo. A delação de Daniel Vocaro pode atingir a direita ou não? Não pode atingir a direita porque você não pode continuar com essa narrativa falsa que o Lula tem criado de querer nos vincular a isso. A gente defende a CPI do Banco Master, a gente já assinou impeachment de ministro. As denúncias do caso Master são muito graves. E o ministro André Mendonça agiu corretamente ao autorizar a operação. Eu acredito que se há qualquer suspeita, ela tem que ser investigada. Agora, o que o Brasil espera é que tudo seja apurado até o fim, sem blindagem, sem acordão, sem proteção política. Agora, segura essa. Ou será que é porque o próprio Lula teve uma ótima reunião fora da agenda oficial com o dono do Banco Master, cercado de ministros de primeiro escalão, como Rui Costa, da Casa Civil? Coincidências demais, né? O Banco Master é do Lula. E o escândalo do INSS é do Lula. Assim como o Mensalão foi do Lula. Petrolão foi do Lula. Senador, por que o filme do seu pai foi bancado pelo Vocaro? É que a gente está fazendo uma reportagem que mostra uma mensagem do senhor pedindo dinheiro para o Vocaro. Bom trabalho, militante. Seria importante ter sua posição, senador. São mensagens. A gente já entrou em contato com a sua assessoria. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Eu conheci Daniel Vocaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês. E mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Queria me dar um toque aí, irmão. Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara.